Graça e paz. Deus seja louvado sempre. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês aqui esta noite, porque aprova o Senhor que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar então passando para o momento da palavra. Abra o teu coração, porque Deus vai falar com você esta noite. Eu sei que Deus já falou através dos louvores, mas agora Ele vai falar diretamente ao teu coração. Amém? Eu convido você a estar junto comigo, atento ao que Deus vai falar conosco, porque hoje Deus me deu uma palavra não fácil, mas uma palavra que todos nós precisamos ouvir e receber. Então esteja atento, não deixe nada desviar a tua atenção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você feche seus olhos aí mesmo, onde você está, porque nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, como vaso para honra em tuas mãos, e vou estar, Senhor, ministrando a tua palavra, que o Senhor me use, Senhor, para louvor e honra da tua glória, papai. E que o Senhor também, meu Pai, venha sondar cada coração aqui. Que cada coração venha ser terra fértil para receber a porção que o Senhor vai dar hoje a cada um, Senhor. E que eles saiam daqui, Senhor, realmente cheio da tua palavra, da tua presença. E que o Senhor possa, meu Deus, nessa terra fértil, a dar semente a 100, a 60, a 30 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Deus falando conosco, porque essa palavra é para nós. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido também, vós sempre resistis ao Espírito Santo, diz o Senhor. Então, amados, um dos maiores problemas do povo de Deus durante a jornada em direção à terra prometida foi e é a questão da sua indisciplina. Nós somos povos indisciplinados. Nós somos povo obstinado e de dura cerviz, sim. Nós temos constante teimosia para com a vontade e direção de Deus. Há muitos assim. Deus tem nos chamado de povo obstinado, que não se dobra, que não se submete, que não aceita orientação e que não se arrepende. Povo de dura cerviz. É para o mundo que Deus está falando? Não, é para nós. Deus está nos direcionando a sua palavra. E Ele diz assim: coração feito pedra, geração de povo de coração endurecido, geração de povo obstinado, geração de povo indisciplinado, geração de povo desobediente. É o que Deus tem falado. O povo de Deus do passado rejeitou a Ele. Por isso Ele não mais chamou de meu povo. Que triste, né? Aquele povo lá de Israel, Deus fez eles exclusivamente para eles. E Deus os chamava de meu povo. Olha o carinho do Senhor. Mas a obstinação, a desobediência, a rejeição a Deus retirou isso do coração de Deus. Então Deus passou a chamar ele de povo. Tanto que Ele falou para Moisés: o teu povo, vai lá tirar aquele povo que você tirou do Egito. Ele diz: tenho visto a este povo. E Deus tem trazido essa palavra para nós hoje. Quantos cristãos Deus já não tem chamado de meu povo? Quantos? Quantos Deus tem apenas chamado de povo? Que triste, né, amados? Nós deixarmos de ser povo de Deus por desobediência, por um coração duro. O Senhor Deus só considera e chama de meu povo aquele que se submete em obediência à sua palavra. Oh, glória! A palavra de Deus
ela tem que ser a nossa direção. É nela que tudo está escrito, como devemos fazer e o que fazer. Toda desobediência traz graves consequências. Toda desobediência. E isso tem dominado dentro das igrejas, na vida dos crentes. A esses Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Nós ouvimos aqui, na igreja de Laodiceia, quando Deus falou, se fosse morno, não, se fosse quente, ou se fosse frio, mas você é morno, então eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Deus falando. Meu Deus, aonde está o povo de Deus, os adoradores do Senhor? Aonde está? Por isso, amado irmão, ouça a voz do Espírito Santo dizendo, arrependa-te, arrependa-te. Diz a palavra do Senhor assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Quem sabe se você não se voltará e se arrependerá. Deus falando conosco em Joel 2. Deus chama o seu povo ao arrependimento. Deus nos chama a esse momento de arrependimento, amados. Jesus está voltando. Jesus não vai mais demorar. Às vezes, tem pessoas que dizem, mas lá, quando eu aceitei Jesus, eu ouvi dizer que Jesus está voltando. Mas Jesus tem voltado. Tem voltado no individual. E vai chegar um momento que Ele vai voltar no coletivo. Estará você pronto? Como estará você? É tempo, é chegada a hora de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que está em 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, olha Deus aí chamando o povo de meu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, eu ouvirei lá do céu e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra, o seu coração, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Deus quer nos sarar. Aleluia. O arrependimento, amados, gera vida. O maior passo para a salvação é o arrependimento. Quando João começou a pregar, ele disse, arrependei-vos. Quando Jesus começou a pregar, ele disse, arrependei-vos. Então, o arrependimento é o passo para a salvação. Deus nos alerta. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele manda agora mesmo que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17:30, amém? Afaste-se do pecado, confesse. Às vezes você pode dizer, mas eu não estou pecando. Desde que eu aceitei Jesus, eu não sou mais pecadora. Engana-se, porque Jesus falou que aquele que disse que não é pecador, já pecou. Nós pecamos, amado, todos os dias. Nós pecamos com palavra, com pensamento, com sentimento, com atitude, com ação, com reação. Nós pecamos. Mas nós temos um advogado no céu que se chama Jesus Cristo, que quando nós nos dobramos diante dele, Senhor, me perdoa, Ele vem e nos perdoa. Amém? Então Israel, amados, ele teve um tempo de insensibilidade. Ele não ouvia a voz de Deus. Então Deus mandava os seus profetas. E nessa passagem que nós vamos estar lendo, Deus mandou o profeta Amós com uma mensagem impactante para mexer no coração daquele povo, para sacudir aquele povo insensível, para ele despertar e voltar a ser novamente povo de Deus. Então eu convido você a abrir em Amós 7, o bispo vai colocar para nós Amós 7, a partir do verso 7 e 8. E diz assim: e ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro construído em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: Amós, que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o meu prumo
no meio do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Que sentença terrível essa. Nunca mais o perdoarei. Imagina se nós chegarmos a esse ponto da apostasia, de Deus dizer nunca mais te perdoarei, porque quando se apostata da fé, não há mais perdão. O tema desta noite é prumo, a mensagem do arrependimento. O prumo de Deus. Quem era Amós, amado? Amós era um profeta menor do século 8 a.C. Um homem do campo, colhedor de sicômoro. Sicômoro era um tipo de figo que tinha naquela época. Porém, um homem culto. Um homem que foi levantado por Deus para profetizar. Ele não se intitulava profeta. Ele dizia não ser nem mesmo discípulo de profeta. Ele se intitulava fazendeiro, homem do campo. Mas Deus tirou ele lá do meio da manada. Deus tirou ele lá do campo, lá do sicômoro, para profetizar para um povo de dura cerviz e obstinado. Deus, ele chamou este homem para um propósito. Porque Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele vai te usar. Se Ele quiser te usar, se Ele tiver um propósito, Ele vai te usar. A mensagem de Amós foi para chamar o povo ao arrependimento, amado. Nós vamos estar falando de arrependimento. O povo de Deus estava vivendo como se Deus não existisse. Vivendo da maneira que eles queriam. Sabe por quê? Porque eles estavam bem abastados, igual a igreja de Laodiceia. Eles eram bem abastados, eles tinham muita riqueza, eles não precisavam de Deus, segundo eles achavam. Dinheiro acaba, riqueza acaba, tudo acaba, mas a palavra de Deus não, e Deus é sempre eterno. Então eles achavam que eles não precisavam de Deus. E foi nesse cenário que Deus mandou então Amós. Sabe, essa mensagem que Deus deu a Amós é uma mensagem para hoje. Ela não é uma mensagem só para aquele tempo. Ela é uma mensagem também para nós hoje. Deus nos convida ao arrependimento. Precisamos deixar nossos maus caminhos e nos humilhar perante Ele com choro e com pranto. Esta mensagem do prumo de Deus é exclusivamente para nós. Exclusivamente para nós. Sabe, quando Deus enviou Amós, era para despertar o povo. Ele estava em total desobediência. Eles não ouviam mais a voz de Deus. E eu pergunto, e hoje? O povo tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado, amados. Deus só está faltando colocar, sabe, um microfone bem grande aqui no firmamento e acordar todo mundo às 3 da manhã e dizer, ei, acorda porque eu quero falar contigo. Só está faltando Deus fazer isso. Deus tem falado em tempo e fora de tempo. Deus tem falado através de profetas. Deus tem falado através de hinos. Deus tem falado através de mensagens. Deus tem falado. O tempo todo Deus tem falado conosco. Mas os nossos ouvidos parecem estar tapados e não quer ouvir a voz do Senhor. Então Deus, quando Ele colocou esse prumo na mão de Amós, Ele perguntou, que vês tu? Olha que pergunta. Ela parece uma pergunta simples, né? Mas ela não é simples. Ela é uma pergunta simples, mas o prumo é grande. Ele é de uma extensão muito grande na nossa vida. Amados, o prumo, na realidade, era um instrumento utilizado e hoje também ele é muito utilizado nas construções e serve para ajustar o nível de uma parede, de um muro, de um piso. E eu quero perguntar para você, se nesse momento Deus se prostrar na sua frente, com um prumo, que é um negocinho de ferro aqui e um fio, e Ele se prostrar na tua frente, e Ele disser para você, ei, eu quero medir como é que está você. Eu quero ver como é que está você. Eu quero medir como é que está sua fé, seu amor. Como é que está a sua obediência. Como é que está as suas paredes do coração. O que você faria?
que você faria? Porque se Deus se colocasse aqui, é porque realmente estaria precisando de que Deus nivelasse a sua vida. Quando Deus fez essa pergunta, o que vês? Ele está perguntando para mim e para você. O que você está vendo? Como é que está a sua vida? Como é que você está vendo você? Como é que você está vendo a sua família? Como é que você está vendo a sua casa? Como é que você está vendo o mundo lá fora? Como é que você está vendo? O que você vê? Está te agradando? Não precisa de conserto? Está tudo muito certinho? Não é uma pergunta comum. Deus está perguntando para mim e para você, o que você está vendo? O que você está vendo está te agradando? Não precisa de mudança, não precisa de transformação, não precisa de nivelamento, não precisa de nada. Está tudo certo. Se Jesus voltar, você sobe, sua família sobe. E aí? E Deus faz outra pergunta. Quando começará o despertamento em você? O despertamento da tua igreja? Quando você estará verdadeiramente sendo adorador para mim? Quando? Está você assim, a esse ponto de nivelamento? Deus nos convoca a um despertamento, a um avivamento espiritual, a um arrependimento genuíno. É muito fácil nós dizermos que somos crente. Ah, não, nós somos cristãos, eu vou para a igreja, eu não falto um culto, eu prego, eu canto, eu oro, eu liberto, eu faço, eu aconteço. Mas isso está agradando a Deus? Como está a sua vida perante Deus? Porque a mensagem de hoje é para nós cristãos. Assim como Deus passou seu prumo na terra, naquele tempo de Amós, Ele está passando aqui hoje. Ele está passando em nós. Há muitas coisas em nós que precisam, amados, ser aprumado, ser alinhado. Nós temos muitas paredes tortas, sabe? Muitas vezes nós passamos por lutas, provações e, de repente, as nossas paredes começam a ruir. E Deus precisa entrar imediatamente com o seu prumo para poder organizar essa construção que somos nós. Muitas vezes nós não damos conta de quanto nós declinamos, de quanto nós falamos às vezes mal do nosso irmão, do nosso pastor, da nossa liderança, e Deus precisa vir correndo como fiscal de obra e alinhar a nossa vida para não nos perdermos. O prumo de Deus, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo para a nossa vida. Quando Deus dispôs seu prumo, o povo de Israel, ele estava em declínio total. E Deus estava convocando ele ao arrependimento, chamando ele para acertar suas vidas com ele. Hoje Deus nos convoca, Deus nos chama para nos endireitarmos, nos consertarmos, deixarmos de ser cisterna rota. Amados, muitos crentes cisterna rota. Quem sabe aqui o que é uma cisterna rota? Cisterna é tipo um poço, tipo construído. E quando ele começa a furar, a criar erosões, a água não para mais. Nós também criamos erosões dentro de nós. Lemos a palavra, mas ela entra e sai. Ouvimos as mensagens, mas elas entram e saem. Nós escutamos hino, mas ele entra e sai. Porque nós somos como cisterna rota, nós não estamos deixando a palavra do Senhor trabalhar em nós, não estamos deixando o prumo do Senhor medir aquilo que precisa ser consertado em nós. Quando você fofoca, mente, quando você fere um irmão, quando você fala mal da sua liderança, são as erosões da sua cisterna. Você não está sendo um verdadeiro cristão. Deus diz, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram,
o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rota que não retém as águas. Segundo, 2 fatores: deixou a Deus e se tornaram cisterna rotas. Não deixaram que a palavra, não estão deixando que a palavra ela venha fazer o seu papel, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai dar cabo daquilo que nós falamos, pensamos. Ela é o nosso juiz. A palavra de Deus é o nosso próprio juiz. O povo de Deus, amado, continua cometendo os mesmos erros, os mesmos males do povo lá de Israel. A mesma coisa, nós em vez de tomarmos como, para nós não fazermos a mesma coisa, como experiência deles para a nossa vida, nós cometemos os mesmos erros. E construímos nossas próprias cisternas rachadas, isto é, nós construímos nossas próprias vidas, nossos próprios caminhos, do jeito que nós queremos, sem olhar para a vontade de Deus. Isso tem sido contínuo. Às vezes Deus está falando, não vá por este lugar, mas nós queremos ir. Às vezes está dizendo, esse caminho não serve para você, mas você vai. Tem coisas que para nós parece direito, mas não é. Então nós temos que estar atento à direção de Deus, à vontade de Deus. Deus passou o seu prumo no meio de Israel para eles. Olha só, porém eles não passaram no teste da retidão. Quando Deus passou o prumo ali, eles não passaram no teste da retidão. Se Deus passar o prumo dele aqui, vocês vão passar no teste da retidão? Porque o prumo, ele pega o que está torto e desentorta. O que está entortado vai ficar reto, vai ficar retinho. O teste da retidão. Deus vai passar o prumo aqui. O que será que ele vai achar torto em você? O que será que ele vai achar torto em mim? Mas eu peço a ele o que tiver torto, endireita, Senhor. Amém? Deus coloca o prumo dele em nossa vida, na vida da igreja, para revelar falhas, erros, mostrar o que precisa ser retirado, o que precisa ser nivelado. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela tem tudo o que nós precisamos, ela é a nossa direção. Ela diz o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está certo. A palavra de Deus é esse prumo na sua vida, amados. É esse prumo. É tempo de observarmos a nós mesmos e pararmos de medir a parede dos outros. Pararmos de olhar para os outros. Vamos olhar para Deus, o doador da fé, o doador da vida. Vamos olhar para Ele e vamos então entender que se olharmos para Ele, nós vamos ser mais que vencedores. Às vezes nós estamos passando alguns problemas e nós paramos de olhar para Deus e vamos nos concentrar só no problema. E quando nós nos concentramos só no problema, Deus sai de cena. E quando nós nos concentramos só no nosso problema, nós vamos tentar resolver com o nosso braço forte. E aí fracassamos. E às vezes até culpamos a Deus pelos nossos fracassos. Sabe, amados? Deus está falando conosco, arrependa-se. Arrependa-se. Porque nós vivemos um tempo de sequidão espiritual. E Deus, Ele está contando com o povo dEle para fazer a obra aqui na terra. Mas como Ele pode fazer a obra na terra se o povo dEle não está pronto? Amados, Deus, Ele nos mede. Ele mede nosso caráter. Ele mede nossas ações. Ele mede nossas atitudes. Ele mede as nossas palavras. Sabe? Por que Deus faz isso? Para que esta obra não fique torta, mas que fique totalmente alinhada a Ele. Temos que ser assim, em vertical e não horizontal. Nossa relação com Deus precisa ser no vertical. E é interessante que quando Deus, Ele vem medir com o seu prumo,
Ele pega o prumo e põe na nossa frente. Na vertical e não na horizontal. E ali então ele vai desentortando, sabe? Porque nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente se nós não estivermos bem. Como vamos fazer a obra bem do Senhor? Não vamos conseguir. Se você está num estado de depressão profunda, você consegue se levantar para fazer alguma coisa? Para fazer a obra do Senhor? Não. Se você estiver doente, de cama, você consegue se levantar para fazer a obra do Senhor? Não. Se você está com um problema seríssimo de relacionamento na sua casa, a ponto de sair até morte, você está pronta para fazer a obra do Senhor? Não. E ele diz, não faça a minha obra relaxadamente. Não faça. Mas, quando você permite que Deus te cure, quando você permite que Deus te sare, quando você permite que Deus mude a sua história, então você se levanta e diz para o diabo, saia! Porque eu me levantei, porque eu estou forte, porque o Senhor me colocou de pé, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? O declínio espiritual, a imoralidade, a idolatria tem avançado dentro das igrejas, infelizmente, viu, irmãos? Tem avançado, a injustiça tem avançado e tem endurecido os corações de muitos crentes. Aconteceu um fato que vocês, essa semana, de uma cantora conhecidíssima, ela era cantora e pastora, ela foi morta pelo próprio esposo. Pelo próprio esposo dela. E eles tinham até canal de uma igreja. E eles... Sexta-feira, ele matou ela na terça, na sexta descobriu. E hoje apareceu que ele realmente matou ela. Foi ele. E aí? Um homem que pregava, um homem que falava de Deus, ela pregava, ela cantava. E aí eu te pergunto, como que pode uma pessoa estar no altar, mas está em pecado? É o declínio espiritual, amado. É a imoralidade espiritual. É a idolatria. A pessoa ela não estava servindo verdadeiramente a Deus, mas a ele mesmo. Infelizmente, ele não permitiu que o prumo de Deus tirasse tudo aquilo que estava declinando a vida dele espiritual. Aquilo que estava acabando com ele espiritualmente. Ele não permitiu Deus o tratar. A função do prumo de Deus, que é a palavra dele, é revelar falhas, pecados em nós e nos atrair a Deus para um arrependimento e encontrar em Deus perdão e pleno amor. Amados, quando Deus ele nos chama para uma correção, Deus ele não quer que nós sejamos humilhados, ele não quer nos humilhar, mas ele quer nos curar. Ele quer nos sarar, Ele quer nos mudar, Ele quer mudar a nossa história. Às vezes, quando Deus nos permite passar por prova, a gente pensa que Deus está querendo nos humilhar, mas não é assim. Deus está querendo nos transformar para o louvor da glória dEle. Amém? Deus não usa o prumo para nos punir, e sim para nos corrigir. Amém? Se não andarmos conforme a palavra de Deus, o ajuste de contas virá e não tardará. O ajuste de conta virá. Deus procura pedras vivas que irão fortalecer o seu reino. Eu faço uma pergunta, você é uma pedra viva na mão do Senhor? Opa! Novamente. Deus procura pedra viva que irão fortalecer o seu reino. Você é pedra viva na mão do Senhor? Amém. Pois eu vou provar na palavra que vocês são. E diz a palavra do Senhor assim: vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, que ofereceu sacrifício espiritual agradável a Deus. 1 Pedro 2,5. Então hoje você sabe que você é uma pedra viva na mão do Senhor para trazer vida para o outro. Amém?
Deus quer alicerçar nossa vida, nosso coração, com o equilíbrio correto da sua palavra. Por isso Ele usa o prumo para nos alinhar a Ele. Ele diz: farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. Isaías 28:17. Amém? Precisamos ser habitação. Habitação que não vai se perder em meio à calamidade, que não ruirá diante da tempestade. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha, que é Jesus. Amém? Aonde está a sua construção? Na rocha, que é Jesus? Ele é o seu alicerce? Porque se ele for, nunca nós vamos cair ou ruir, mesmo que a tempestade venha. Porém, os desobedientes, Deus não vai poupar. Ele diz que não vai poupar, tá? Ele diz que aquele que não construir a sua casa na rocha, não permitir que o prumo de Deus, que o grande construtor, te construa na rocha que é Jesus, a sua queda será muito grande. Essas palavras estão em Mateus 7, de 24 a 27. A nossa desobediência a Deus vai nos levar a um ajuste de conta e resulta em castigo eterno, amados. O prumo representa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e propósito do coração. Isso é a palavra, é o prumo que Deus está usando para discernir os propósitos do nosso coração. Como está a parede do seu coração? Retinha? Ou está cheia de reboco? Ou está torta? E Deus está precisando fazer um ajuste. Como está você? A Bíblia, amado, é o crivo, prumo, padrão para os fiéis. Temos que nos ajustar a ela e ter uma vida de santidade, porque a palavra diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é nosso construtor, diz a palavra, e nós somos edifício bem ajustado para a habitação do Espírito Santo. É Ele que nos constrói. Então Deus passa seu prumo, sua palavra em nós, revelando o nosso desalinhamento e ao mesmo tempo nos alinhando a Ele. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado sempre. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, porque Deus, Ele traz essa mensagem, esse convite. Arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quem é que cancela os nossos pecados? Só Jesus. Para que venha um tempo de descanso, de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Atos 3, 19 a 20. Então a função do prumo é visitar a parede do nosso coração, visitar o nosso caráter e deixar-nos atraídos pelo grande construtor Jesus. Então, não tenha medo do prumo de Deus, mas seja atraído quando Ele começar a te consertar, quando Ele começar a te alinhar. Às vezes a gente pensa que as provações são ruins, a princípio são, mas o resultado é muito bom. É o alinhamento de Deus na nossa vida. Portanto, meus irmãos, deixe que o prumo de Deus, a palavra de Deus, seja colocada em cada área da sua vida, para você andar alinhado com Ele. Quando Deus usou de exortação através do profeta Zacarias, Ele fez um chamado ao arrependimento. Então Deus usou vários profetas para falar: arrependa-se. Deus tem usado a palavra de A a Z: arrependa-se. É chegado o reino dos céus. Arrependa-se, porque é o momento de se arrepender. Deus está nos dando a oportunidade de sermos transformados, restaurados e andarmos nos caminhos da obediência, porque Ele está tirando de nós as paredes de
torta, o que está torto em mim, o que está torto em você, no nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, Ele está alinhando, amados. É palavra dura, mas é para nós hoje. Diz a palavra do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a palavra de Deus falando conosco, segundo Coríntios e Romanos. A palavra de Deus produz arrependimento e o arrependimento gera vida. Amém? O arrependimento gera vida. Quem nos dá o arrependimento é o Espírito Santo. É Ele que produz em nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Se você não ouviu o Espírito Santo é porque o teu coração está endurecido. E Ele diz que não é para o nosso coração se endurecer. Este é o momento, é a hora. Deus quer escrever sobre ti uma nova história. Arrependa-se. E deixe que Deus seja o seu Senhor. Que passe o prumo sobre você. E que ponha tudo no seu devido lugar. O prumo dói. A mudança dói. Tudo dói. A renúncia dói. Porque quando Deus está passando o prumo, nós estamos renunciando. Precisamos renunciar à nossa vida de tranquilidade, de conforto. Não estou dizendo de casa, estou falando nosso bem-estar, que às vezes para nós é muito bom se nós estamos fazendo coisa errada e Deus nem vê. Mas Deus, Ele quer mudar a sua história. O prumo dói, a renúncia dói. Mas se você deixar que Deus mude você, você vai viver o novo de Deus nessa terra. E para concluirmos essa breve pregação, a mensagem de Amós, ela não foi bem aceita pelo povo. O povo não se importou. Porque eles estavam numa cegueira espiritual muito grande. Porém, Amós foi ousado, verdadeiro, determinado, obediente. Ele não importou se o povo recebia ou não. Eu vou levar a mensagem de salvação que o Pai nos mandou. Deus conta comigo, com você, nesta coragem, nesta ousadia. Mesmo sabendo que muitos lá fora não querem Jesus. Mas é o nosso papel ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se vão receber. O que importa é que você vai levar a mensagem de salvação e o restante fica por conta do Espírito Santo. É Ele que convence, não somos nós. Diz a palavra do Senhor que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo 4:2 nos manda nós insistirmos, independente do resultado. Deus vai usar a sua palavra, que é o prumo, para verificar se nós estamos realmente no nível da obediência. Não permita que passe, né? Melhor que Deus não precise passar o prumo dele em nós, mas ele vai passar. Deus está com o seu prumo e te pergunta: o que você vê? Deus diz: examine-se a si mesmo. Vê se você está no prumo. A Bíblia vai te revelar. Ela mede o que você faz certo ou o que você faz errado. É a Bíblia que mede. É a palavra do Senhor que mede. Assim como Deus utilizou o seu prumo para conferir a conduta do povo de Israel, Ele também vai utilizar o seu prumo para medir todos que se chamam pelo seu nome. Não vai ficar ninguém fora, viu? Ninguém vai ficar fora da medição do Senhor. Ninguém vai ficar fora do prumo do Senhor. Ninguém. Então vamos nos submeter à palavra de Deus, para que o seu prumo venha e faça em nós aquilo que Ele quer que seja feita. Que nós venhamos ser uma igreja viva, comprometida com Deus, despertada, acesa, apaixonada por almas e vivendo um evangelho pleno. Amém? Convido você a se colocar em pé, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Nós ministramos a tua palavra, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor
é o grande arquiteto, é o grande construtor, é o Senhor que constrói a nossa vida, é o Senhor que alinha, Senhor, a nossa vida. Então vai passando agora, Senhor, em cada um, você que precisa se arrepender, é o momento de você pedir perdão para Deus, é o momento de você falar: Senhor, se tem em mim algo torto, se tem parede torta no meu coração, se tem parede torta na minha alma, começa a falar com Deus, peça perdão, fala para Ele: Senhor, eu me arrependo de palavras tortas, eu me arrependo de palavras torpes, eu me arrependo de palavras frívolas, eu me arrependo de pensamentos que vieram à minha mente, eu me arrependo, Deus, de atitude, de ação, de reação, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, com meus irmãos. Vai se arrependendo, igreja, é a hora, é o momento de nos arrependermos, de nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento genuíno. Peça perdão, aquilo que precisa ser consertado, pede para que Deus venha passar o seu prumo, para que Deus venha realmente alinhar, tirar aquilo que está torto, para que você seja restaurado, construído para a morada do Espírito Santo. Deus, que a tua palavra, Senhor, ministrada, venha encontrar guarida em cada coração aqui, que nenhum aqui saia, Senhor, deixando a palavra do Senhor aqui dentro, mas que essa palavra venha acompanhá-los na sua casa, no seu trabalho, que eles possam ruminar, papai, que eles possam verdadeiramente viver um arrependimento genuíno, para que possa, Senhor, quando o Senhor voltar, encontrar fé na terra, porque se tiver o verdadeiro arrependimento, então vai ter fé para aguardar a tua vinda, que o Senhor possa dizer: eis aqui o meu povo, eis aqui o povo que se chama pelo meu nome, eis aqui o povo que se humilha perante mim, eis aqui o meu povo, a quem eu vou ouvir do céu, a quem eu vou derramar bênção sem medida, a quem eu vou sarar a terra, vou sarar o coração, vou sarar a família, vou sarar os relacionamentos. Aqui está o meu povo, o povo do Senhor, Pai. Os abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Podeis assentar, vamos aplaudir ao Senhor.